Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Bruna. Eu sou a Camila. E nós estamos aqui para mais uma lição da nossa EVD Online. E nós vamos começar a nossa lição de número 7. Infelizmente também a tia Camila sem a tia Marcela. Mas nós vamos dar continuidade nas nossas lições, né? Então hoje é o dia da lição de número 7. Você já foi lá? Pegou sua revista, sua Bíblia? Ainda não? Corre lá que dá tempo pra gente começar a nossa lição de hoje. Tudo aí, crianças? Vamos começar? Então abram lá na página 28, que é a nossa lição de número 7, que tem por título A Nossa Vida é o Altar do Senhor. E tia Camila, essa é a última lição do nosso ciclo de Antigo Testamento, né? A nossa revista ela vai se dividir, né, falando sobre templo, igreja, casa de Deus no Antigo Testamento, e depois a gente começa a falar sobre o Novo Testamento. Então essa é a nossa última lição falando sobre o Antigo Testamento. E a gente vai dar o desfecho da história daquele templo, né? Que foi construído, depois foi destruído, depois foi renovado, foi purificado. Então foi um trelelê todo que vocês já sabem, porque a gente já teve essas aulas aí. Mas a gente vai ter esse desfecho dessa história, que é muito emocionante. Vocês vão gostar bastante, tá bom? Então, crianças, antes da gente entrar na nossa lição de número 7, a gente vai recapitular a nossa lição anterior, porque ela vai continuar aquele assunto que a gente estava conversando na última lição, que foi sobre o cativeiro do povo na Babilônia, né? Como vocês sabem, o povo estava naquela constante desobediência, né? Ele vai e vem na presença de Deus, e acabou que uma hora a conta chegou, eles tiveram que pagar por todas essas desobediências durante os anos. E aí o altar foi destruído? O altar foi destruído, o templo foi destruído, né? O povo hebreu foi levado cativo à Babilônia como escravos. A casa de Deus, né? Aquele templo que tinha sido tão bem construído por Salomão, tinha sido purificado, reformado e restaurado por diversos anos, acabou sendo destruído pelo povo inimigo, e o povo acabou sendo levado cativo à Babilônia. E dali eles começaram aquele processo de saudade, né? De sentimento de nostalgia, aquela coisa de saudades da minha terra, saudades do meu templo, e aí eles deram valor àquilo que eles haviam perdido. Mas aí, como Deus continua sendo misericordioso, né? Mas de todas as tribos que haviam ido, somente duas, né? Sentiram a saudade e voltaram. Exatamente, para poder voltar e reconstruir essa história do zero, né? E aí o povo, né, aquelas duas tribos acabaram voltando para fazer essa reconstrução da cidade e do templo do Senhor. E aí a gente entra na nossa lição de hoje, que é a continuação dessa história. Será que eles conseguiram construir o templo? Será que ficou igual ao outro? Será que não? Como é que ficou essa história? Então aqui a gente vai fazer esse desfecho para vocês descobrirem o que aconteceu com essa nova casa de Deus que teve que surgir depois de tanto tempo em cativo na Babilônia. Não dá pra falar, Camila. Hoje eu tô assim, sem falas. Sem palavras. Estou emocionada, sem palavras, entendeu? Então, crianças, vamos abrir a nossa revista lá na página 28. E a nossa lição, né, a tia Bruna já falou, a nossa vida é o altar do Senhor. Uma lição muito boa. Vamos ler ali, guarde no seu coração. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6:33. E a gente vê, né, como a Bíblia ela se encaixa. Um texto que está lá em Mateus faz todo sentido na nossa lição de hoje. Crianças, vamos fazer a leitura ali do que a Bíblia diz na nossa página 29. Com a autorização do rei Ciro, o povo cativo voltou para sua terra sob a liderança de Zorobabel. Crianças, o livro de Esdras ele vai contar pra gente sobre essa volta do povo, né, à terra e a reconstrução do templo. Então, é em cima desse livro que a gente vai trabalhar hoje. Destacamos os seguintes fatos na reconstrução do templo. Primeiro, o altar foi edificado em primeiro lugar. E esse trecho fica lá em Esdras, no capítulo 3, no versículo 2, que diz assim: Então, o sacerdote Josué, que não é aquele Josué que a gente já está acostumado, não, é outro Josué, tá? Então, cadê aqui? Josué, filho de Josadeque e os seus companheiros, os outros sacerdotes, e também Zorobabel, filho de Salatiel, e
os seus parentes construíram o altar do Senhor, Deus de Israel, para oferecer sobre ele os sacrifícios que manda a lei de Moisés, homem de Deus. Então a primeira coisa que eles fizeram foi erguer um altar de sacrifício, que é algo tão simbólico, né, entre os judeus, que é a questão do sacrifício. O segundo item aí diz o seguinte: o lançamento dos alicerces foi marcado por louvores, alegria e choro de tristeza, pois o templo não seria tão majestoso quanto o templo antigo. E o templo antigo é referente ao templo que Salomão construiu, né? E a gente sabe, né, que a gente estudou que era um templo muito chique, digamos assim. Cheio de ouros. Exatamente. A oferta do povo fez com que o templo fosse muito grande e muito lindo. Então essa reconstrução, né, foi marcada por esse sentimento de não poder fazer um templo tão luxuoso quanto o que eles tinham antes. Então os mais antigos, né, os sacerdotes mais velhos, as pessoas mais velhas do povo, eles choravam de tristeza. Os outros choravam de alegria por ter a oportunidade de viver aquela oportunidade de reconstruir o templo novamente. Mas os mais velhos ficaram mais tristes porque não tinham o mesmo esplendor do primeiro templo. E eles ficaram bastante tristes, choraram muito durante a construção desse segundo templo. O terceiro item aí, crianças, diz que as pessoas da terra desanimaram os judeus. E isso fica lá no livro de Esdras, no capítulo 4, no versículo 1 ao 4. Diz assim: lê pra gente, Camila. Vamos lá. Esdras 4, do 1 ao 4. Os inimigos das tribos de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo um novo templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Disseram o seguinte: queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifícios a ele desde o tempo de Esar-Adon, rei da Síria, que nos mandou morar aqui. Porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam: não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor, nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinhos com Ciro, rei da Pérsia, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. 4. Então a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de parar a construção. Nossa, que tenso, né? Além de ter que voltar a construir uma cidade do zero, um templo do zero. Ainda viveram angústia com o povo desanimando. Com o povo que estava lá e fizeram de tudo para desanimar. Isso pensa muito na nossa situação de hoje, né? Às vezes, quando a gente pensa em começar um novo projeto, alguma coisa, as pessoas desanimam a gente. Sempre tem alguém para poder puxar a gente para trás, né? Até mesmo quando crianças, vocês já tiveram essa experiência? Quando você conta alguma ideia legal para os seus colegas, você compartilha algo bom e você acaba não tendo aquela resposta que você gostaria, ou a pessoa não fica tão feliz quanto você esperava que ela ficasse. Então esse sentimento é muito frustrante, né? Imagina para o povo naquela época que estava ali começando tudo do zero e ainda ter que lidar com palavras de tanto desânimo dos outros povos que ali estavam. Que ao invés de incentivar, e é isso aí, mão na massa, acabaram desanimando o povo. E esse desânimo gerou algo muito ruim, tia Camila, porque eles não conseguiram terminar, né? Eles tiveram que parar a obra no meio, porque eles ficaram muito desanimados com aquelas palavras. Nesse período, né, eles ficaram off de obra durante 16 anos. Bastante tempo. Anos, né? Praticamente aí entrou na adolescência, né? Adolescência já. E sem construção, por conta desses... Não foi só o desânimo, né? Teve outro acontecimento, mas lá na frente a gente vai ver na lição que impediu que o povo continuasse a sua obra. No terceiro parágrafo diz assim: depois de aproximadamente 16 anos, o profeta Ageu encorajou Zorobabel, esse nome é difícil, Zorobabel, e o povo a continuarem a obra, e juntos voltaram a reconstruí-lo. Então alguém ali no meio do caos, sempre tem alguém. Ainda estava
ainda tava ali com aquela expectativa e no meio daquele desânimo todo. Tinha alguém pra impulsionar, né? Levantar, botar pra cima e vambora. Isso aí, bora hoje, tá? Igual agora, entendeu? Vambora, não vamos Esse desanimar. momento que a gente tá vivendo aí, tem muita gente desanimando, né? Exatamente, é o que eu tinha acabado de pensar. Durante esse período que a gente tá longe da igreja, né? Longe da casa de Deus. Quantas pessoas devem estar nessa frustração e nesse desânimo, né? Acho que até as crianças mesmo acabam sofrendo um pouco com isso, né? Vocês estão assim? Vocês estão desanimados? Vocês estão desanimados? Conta pra gente, vocês estão desanimados? Então a gente vai ser aqui o profeta Gil. Vamos Vamos reconstruir isso aí. Porque nesse momento de caos, né? É importante as pessoas levantarem a sua voz em esperança. E nessas horas realmente aparecem muitas pessoas pra botar a gente mais pra baixo ainda, né? Ué, mas o seu Deus? Isso aí. Ele não vai parar isso tudo aí, não? Ele não tá no controle de tudo. Não tá no controle de tudo? Isso é. Então, crianças, não deem ouvido a essas vozes que falam essas coisas pra tirar a gente do nosso foco. Isso aí, porque nesse momento, né, é um momento de dificuldade. Então as pessoas, mas você não tem a Deus? Deus não deveria estar fazendo alguma coisa? Tudo que acontece, gente, é por permissão do Senhor. Então se isso está acontecendo, é permissão de Deus para ensinar alguma coisa pra gente, para fazer a gente crescer para um propósito maior lá na frente. Então nesse momento Deus não perdeu o controle da situação, Ele ainda está conosco. Então você tem que ser uma boca de Deus e falar bem assim, não, eu não vou me deixar me abater pelo desânimo, não vou me deixar abater pela frustração, eu sei que isso vai passar em nome de Jesus, em breve a gente vai estar junto de novo, Amém. Mas não se deixe levar pelo desânimo, combinado? Então seja o profeta Geu aí, bora agitar todo mundo, se tem alguém na sua casa desanimado, não desanima não. Sacode todo mundo, mas não deixe o desânimo tomar conta do seu coração, combinado? Então vamos continuar a leitura. Além disso, o rei Dário enviou um decreto aos povos da terra, dizendo que eles não poderiam atrapalhar os judeus na construção da casa de Deus. E determinou que eles fornecessem todo o material e dinheiro para a obra e todos os elementos para as ofertas. Olha só que legal. Além de ter alguém ali que impulsiona, né? Vambora, galera, vamos continuar a obra. Tem alguém ainda que manda o recurso. Para poder eles continuarem a construção. Isso é muito legal, né? Deus, ele provê de todas as formas. Né? Muito lindo, né? Muito lindo. E Deus, assim, não deixou de nos sabe, abençoar e acalentar nesse momento, sabe? Nos amparar, né? Exatamente. Mesmo que a gente esteja passando por momentos de dificuldade, sempre vai haver alguém que vai levantar com ânimo, com sabe, aquele vigor para fazer a gente continuar. E Deus sempre vai mandar os recursos necessários para que a gente consiga cumprir a nossa missão, tá bom? Então não desanime. Então a obra na casa de Deus, enfim, foi concluída lá no capítulo 6 do livro de Esdras. Mas vamos ler ali, vamos abrir aí no livro de Esdras, né? No capítulo 6, no versículo 14, 15 e 16. Vamos começar ali no 14 mesmo, que tem como título "O templo é terminado e inaugurado". Os líderes israelitas progrediram na construção do templo, animados pelas mensagens do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido. Eles terminaram o templo conforme as ordens do Deus de Israel e de Ciro, Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia. Acabaram a construção do templo no dia 3 do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Então eles concluíram, depois desse tempo de desânimo, né? Eles concluíram, graças a Deus, essa obra. E aí eles puderam retornar tanto para sua terra, quanto ter o seu templo para adorar a Deus. Isso é muito legal. Crianças, vamos lá para a página 30. Vamos ler "Conselho é bom". Prestem bastante atenção, que essa parte realmente ela é muito boa. Os judeus mais velhos choraram de tristeza quando perceberam, pelo tamanho do alicerce, que o novo templo seria menor e não teria o esplendor daquele que foi construído. A Bruna já falou, né, que o rei Salomão ele tinha construído um templo lindo, devido às ofertas do povo, que ajudou, né, na construção do templo com ouro e muitas riquezas, e o templo era maravilhoso. Depois que ele caiu, né, não deu mais pra fazer daquele jeito, porque o rei Salomão já não estava mais jovem. Imagina só, eles voltaram pobres, né, muito gente? Pobres. Tinham acabado de ser escravos. Tudo tinha sido roubado também, né? Então eles tiveram que agir com o que tinham, né? Isso a gente encontra lá em Esdras 3, 12 e 13. A Bruna vai ler? Leio, ó.
12 e 13, né? É. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados, mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. E assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Então eles se dividiram ali, a gente já viu sobre isso, que os mais velhos, que tinham visto o templo antigo, choravam porque sabiam que não podiam construir um templo como aquele que eles tinham antes. E os mais novos choravam de felicidade porque estavam construindo um novo templo. Então vamos continuar lá. Mas Deus os consolou dizendo... Esse texto, esse versículo serve muito pra gente hoje. Esse tempo que a gente está vivendo e o que a gente vai viver depois. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo. E neste lugar estabelecerei a minha paz. Está lá em Ageu 2:9. Esse versículo é lindo, né? Eu sou apaixonada por ele. Apaixonado porque traz uma paz, um conforto pra gente. Sim. Naquele tempo, né, na história, ele se enquadra nisso, porque os mais velhos estavam chorando e eles estavam tristes pelo esplendor do templo que não poderia ser igual ao primeiro. Mas Deus disse para eles, não se preocupe que a glória, né, essa casa vai ser enchida de glória muito maior do que a primeira foi. Então a presença de Deus vai ser muito mais incisa ali, muito mais viva na segunda casa do que na primeira. Na primeira eles ainda estavam rebeldes, naquele tempo, né? Naquela coisa... Isso aí. E nesse tempo de hoje, né, que Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, às vezes são fatos da nossa vida, né? A gente vê muito esse versículo utilizado na nossa própria vida. Situações que hoje nos abatem, né? Deus promete que a segunda... Gente! Você. Gente! Eu pensei que tava subindo aqui. Poxa! Então, Voltamos. gente, o barulho que vocês ouviram era um morcego que passou aqui. Não sei como, eu pensei que tava subindo no teto. Tomamos um susto. Mas enfim, crianças, como a gente estava falando, esse versículo, né, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, se enquadra muito na nossa vida, porque às vezes a gente enfrenta uma situação hoje, né, ou a gente perde algo na nossa vida agora, no hoje, no agora, e a gente pensa que isso jamais vai ser recuperado. E Deus, ele vem com essa palavra de esperança, dizendo que o futuro, né, aquilo que ele tem guardado para nós, ou seja, a glória da segunda casa vai ser muito maior daquilo que a gente perdeu, a glória da primeira. Então eu particularmente sou apaixonada por esse versículo. Toda vez que acontece alguma coisa assim, eu lembro muito dele. Peraí, que agora da segunda casa vai ser maior do que essa. Exatamente. Eu acredito isso pra esse tempo, né? Eu também. Que agora da nossa casa, nesse nosso segundo tempo, vai ser maior do que a primeira. Esse tempo que a gente viveu. Vamos lá, vamos continuar lá. Segundo parágrafo. Com estas duas passagens, aprendemos duas importantes lições. A primeira: as aparências podem nos enganar, se não prestarmos atenção àquilo que está diante de nós. Uau! Nem o que falar, né? As aparências enganam. E por que a lição trouxe isso? Porque os mais velhos estavam preocupados com o esplendor do templo, né? Então a aparência do templo não significava nada para Deus, né? Se ele tivesse ouro ou se não tivesse, para Deus não importava. O que importava era o coração de quem estava lá verdadeiramente o adorando. Então, as aparências podem enganar. Então, um templo cheio de brilho, cheio de ouro, né? Se não tiver a glória de Deus, não significa nada. Pode ser bonito por fora e agradar a nossa vista por fora. E aí que entra aquela questão do não julgar pelas aparências. Isso aí, isso aí. Não julgar as pessoas. As pessoas, né? Ali a gente não poderia julgar o templo. Porque o que importava estava dentro. Era dentro do templo, isso é. E a gente traz pra nossa vida também, não julgar as pessoas pela aparência. Pela aparência. E as aparências podem enganar, então a gente precisa ficar de olho. Pessoas que parecem muito ser muito boas e... maravilhosa, igual a tia Bruna assim? Tô brincando. E assim, a gente tem que ficar de olho porque existem pessoas com corações maldosos que nos enganam. Então a pessoa fala, isso não tem nada a ver. Aí você, isso realmente não tem nada a ver, é meu amigo e tal. Mas as aparências enganam. Aquela pessoa ali que
pode parecer uma boa pessoa, na verdade não é, e tá te influenciando a maus As caminhos. pessoas aproveitam das crianças para fazer essas coisas. Exatamente, Né? exatamente. Então, fiquem de olho nas amizades, no caráter das pessoas. E sempre fiquem assim, confiem com um pezinho ali atrás. Que a própria Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro homem. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as pessoas que a gente se abre, que a gente conversa, né? Sempre procurar as pessoas certas. E se você está se perguntando, tia Bruna, tia Camila, quem é a pessoa certa? Com certeza Deus vai te direcionar às pessoas certas. As tias. Então contem com a gente pro que precisar. Se precisar desabafar com alguma situação, se está acontecendo alguma coisa dentro de casa, que vocês estão se sentindo desconfortáveis, que vocês estão na escola. Então, contem com a gente, não somente para esse momento de EBD ou quando a gente está dando uma aula na salinha. Não, contem com a gente realmente para o que vocês precisarem, porque nós estamos aqui como instrumentos de Deus na vida de vocês. Então, eu tenho certeza que Deus ele pode muito bem usar, não só a minha tia Camila, mas como todas as tias lá do departamento infantil, para ajudar você a passar por qualquer situação que você esteja passando. Tá bom? Vamos lá para a segunda lição muito importante. Deus é um pai amoroso e sempre reserva boas surpresas no futuro para os seus filhos. A gente já falou, né? A gente estava falando sobre isso, né? Sobre como Deus a ele gente passa agora, a gente já prepara um futuro. Exatamente. Então vamos lá. Foi nesse templo reformado que Jesus, o príncipe da paz, rei dos reis, esteve por diversas vezes. Foi ali que o véu do santuário rasgou-se ao meio quando ele morreu na cruz. Você vê, né? Um templo tão humilde. Era aquele humilde, né? Onde as pessoas acharam que não dariam em nada, né? Exatamente. Onde os idosos choraram porque não tinha o mesmo esplendor. Mas esse foi o templo onde Jesus visitou. Então imagina, ele foi erguido e ficou mais um tempo aí, porque Jesus conseguiu até ir nele e ter todas aquelas experiências que a gente vai ver nas próximas lições. Né? Maravilhoso. Jesus é lindo. Isso significa que, a partir de então, todos nós podemos nos voltar para Deus livremente, sem qualquer barreira. Vamos abrir a Bíblia lá em Efésios? Só lá para a em gente ler Efésios essa 2, do 14 ao 19. Efésios, Gálatas, Efésios, Colossenses, espera aí. Ih, tia Bruna tá cantando a musiquinha aqui, ó. Efésios 2, do 14 ao 19. 14 ao 19. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele nos trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Porque, gente, antigamente, né, no Antigo Testamento, era dito que só o povo de Deus era o povo judeu, né? E os outros povos não eram considerados povo de Deus, eram apenas povos estrangeiros. Só que no Novo Testamento, Jesus ele rompeu essa barreira. Porque quando Jesus ele veio, os judeus não quiseram ouvir a mensagem dele. Só que os não-judeus ouviram. Então, por meio disso, tanto os judeus, né, quanto os não-judeus puderam ser feitos um só povo. Porque eles serviriam ao mesmo Deus. Então, Jesus ele veio trazer a unificação desses povos. É que nem a gente. Nós não somos judeus. Certo? Então nós cremos em Jesus, temos ele como nosso único e suficiente Salvador. Então nós temos a possibilidade de entrar novamente para a família de Deus
através desse sacrifício de Jesus. E a revista diz que quando o véu do templo se rasgou, significa que todos nós, judeus e não judeus, temos acesso a Deus por meio do sacrifício de Jesus. Isso é muito, muito impactante, né? A gente ter essa oportunidade de servir a Jesus. Então, o sacrifício dele permitiu que hoje nós tivéssemos acesso a Deus. Então, Jesus ele veio para trazer a paz, a alegria, a salvação, mas também nos reconectar com o nosso Deus. Isso é muito bonito. E a gente vai para o último tópico da nossa lição, na página 31, no para chegar ao céu. E aí a gente vai ver, a gente viu a primeira motivação, né, que fez o povo parar por 16 anos a construção da cidade do templo. Eu falei, né, que foi o desânimo, né, a gente comentou sobre o desânimo. O desânimo das pessoas, né? Isso. Mas teve um outro motivo. E a gente vai ver esse motivo agora. Qual foi o segundo motivo que fez o povo parar por 16 anos a construção do templo? Vamos lá? Quer que eu leia? Pode ler. Para chegar ao céu. Assim que os judeus começaram a reconstruir o templo, os inimigos de Judá e de Benjamim ofereceram-se para ajudá-los. Mas os líderes experientes perceberam qual era a verdadeira intenção daquelas pessoas e por isso não aceitaram a ajuda. Isso está lá em Esdras 4, do 1 ao 4. Nós lemos. Nós já lemos. De fato, aquela gente mostrou sua verdadeira intenção ao falar mentiras contra eles, os reis da Pérsia. Por conta das calúnias, a obra da casa de Deus ficou parada por 16 anos. Quanto prejuízo pode causar uma mentira, não é mesmo? Jesus ensinou que a verdade precisa ser dita em todas as ocasiões, porque o pai da mentira é o diabo. Isso está lá em João 8, 44. Ele disse, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Isso está lá em Mateus 5, 37. Aprendemos com Cristo que a nossa honestidade revela-se em simples palavras, sim ou não. O segredo para vivermos desta forma é a consciência de que Deus nos vê inteiramente e de que dele não podemos esconder nada. Olha só, então outro motivo do povo ter parado por 16 anos foram as calúnias que inventaram sobre eles, e eles foram também obrigados, além do desânimo, eles foram obrigados a parar a construção por conta das calúnias que os outros povos inventaram. E olha só como uma mentira, né? A gente às vezes acha, uma mentirinha aqui. Não, uma mentira tem um grande efeito. Tudo que começa com uma mentirinha vai se tornando um mentirão, Isso aí, é uma bola de neve. Se você mente aqui, aí pra você manter essa mentira, você vai ter que fazer outra mentira, e outra mentira, outra mentira. E aumentando a história. Exatamente, aumenta uma história e pode não, é muito prejudicial pra nossa vida. Além de prejudicar a vida de outras pessoas. Exatamente. Também, né? Fora que o pai da mentira a gente já sabe que é Satanás. Então, se você não é filho de Satanás, Espero, você né? não pode mentir. Você não é filho de Satanás. Você não pode mentir, tá bom? Então, tem muitas crianças que têm o terrível hábito da mentira. É verdade. Seja numa palhaçadinha, numa brincadeirinha, mas é muito feio, gente. Tudo é começa muito com uma feio. brincadeirinha, né? É muito feio. Mas não fui eu que fiz, sendo que foi você quem fez. Mas eu não fiz nada, sendo que você fez alguma coisa sim. Então a mentira, uma hora, ela é revelada. A palavra diz que nem tudo que que tudo que está coberto, uma hora vai ser descoberto. Ou seja, não adianta mentir porque a verdade sempre vem à tona. E se demorar a vier, uma hora vai vir. Mas se demorar muito, nem adianta ficar com o coração relaxado, porque mesmo que eu, a tia Camila, a tia Gisele ou o pastor não saiba, há um Deus lá em cima que sabe de tudo. Então você pode mentir para sua mãe, para seu pai, para seu avô, para sua avó, para suas tias de DVD, para sua líder da escola bíblica, do departamento infantil, para o pastor da sua igreja, mas você nunca pode mentir para Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. E um detalhe, mesmo que você tenha cometido alguma coisa grave, ou que alguém tenha feito alguma coisa grave com você, mas meu pai e minha mãe vai brigar comigo. Mas é melhor falar a verdade e ter aquela briguinha naquele momento, mas a coisa vai se resolver. Porque a tia Bruna falou, a mentira não ficou oculta. E depois a coisa pode piorar. E aí a briguinha que o papai e a mamãe dariam vai se tornar um brigão. E assim, a verdade, ela fortalece a confiança. É verdade. Né? Então vamos lá.
vamos dar um exemplo. Se você mente para sua mãe hoje e amanhã sua mãe descobre, ela já não vai ter confiança em você. Sim. Então, se você prefere contar a verdade, né, a sua mãe vai ver que você contou a verdade e que, poxa, ele está sendo sincero comigo. Então, mesmo que ele tenha errado, mesmo que ela tenha errado, eu confio nele porque ele está sendo honesto e sincero. Então, a verdade sempre traz o quê? Confiança. Traz alicerce de confiança. E a mentira sempre quebra esse alicerce. Então, é muito importante a gente cortar esse hábito porque a mentira se torna um hábito. Então, a gente precisa anular esse hábito da nossa vida. E se você já tem esse costume, já ora, já pede pra Deus, fala, Deus, cortar isso aí da sua vida. Porque às vezes, ainda mais criança, né? Criança tem muito esse costume porque sabe que pai e mãe vai brigar. Fica com medo de apanhar. Com medo de apanhar. Mas não tenha medo, porque quando a gente fala a verdade, às vezes o pai e a mãe nem bate. Bate mais quando descobre a mentira. A mentira. E assim, a palavra na revista diz, né, que lá em Mateus 5,37, a palavra do crente é sim, sim, não, não. Adoro isso também. Não tem meio termo. Ah, talvez, não. É sim, sim, não, não. Ou é sim, ou é não. Não tem meio termo. Então, a palavra do crente, quando a Bíblia diz isso, é exatamente para evitar a mentira. Ou é sim, ou é o não. Entendeu? Sem outro termo, sem outra história, porque esses dois termos são absolutos. E é ali, é a verdade. Em pauta, entenderam? Então a gente precisa começar a entender isso desde pequenininho para poder a gente evitar problemas futuros. Beleza? Acabou, né? Pois é, crianças, acabou a lição de hoje. Deixa eu só ler esse negócio que eu achei bem legal. Você sabia, lá na página 31, lá embaixo, a Arca da Aliança sempre foi um lugar santíssimo. Sempre ficou em um lugar santíssimo. Também era. A Arca da Aliança sempre ficou em um lugar santíssimo, tanto no tabernáculo quanto do templo de Salomão. Mas não havia arca no templo de Zorobabel e até hoje não se sabe do seu paradeiro. Gente! Tô chocada. Não temos nem o que falar, eu tô chocada. Nossa! Ninguém sabe do paradeiro. Até hoje. Gente, meu Deus! A arca se perdeu. A arca se perdeu de vez. Até porque, né, naquela época o templo tinha sido destruído. Provavelmente por causa da desobediência do povo, por causa de tudo isso, uma coisa que era... E olha, eu ia falar isso, que era muito precioso. Era muito preciosa. A arca era extremamente preciosa. Onde eles iam, né? Tinham as pessoas certas pra carregar. Não poderiam... Tinham até... A pessoa tinha que dar 6 passos, se eu não me engano. Está lá no livro de 2 Samuel, se eu não me engano. Que diz as instruções para carregar a Arca da Aliança. Tinham que ser as 4 pessoas certas, né? E a cada 6 passos eles tinham que parar e fazer um sacrifício. Aí recolher tudo da arca, 6 passos, fazer um sacrifício, até chegar ao seu destino. Então a arca era o objeto mais precioso. E ele se perdeu. E aí a gente vê, tia Camila, que mesmo reconstruindo, né, algo que era tão precioso, eles não conseguiram resgatar. Nossa, eu tô chocada com essa informação. Também. Porque pra mim ela continuava por aqui. Enquanto a tia Bruna tava falando, eu tava lendo, aí eu fiquei assim, gente. Nossa. Uma informação nova. Você viu, nós aprendemos agora. De aprender. Pois é, essa lição fecha, tia Camila, o ciclo, né, sobre a casa de Deus no Antigo Testamento. E daí a gente viu que essa reconstrução, né, depois que o povo voltou da Babilônia, essa reconstrução do templo foi o mesmo templo que Jesus visitou quando ele tinha a sua idade ali entre 12 anos, né? Foi o primeiro templo que Jesus foi e estava ali conversando, mas essas coisas a gente só deixa para a próxima lição, porque a gente vai começar a falar sobre a casa de Deus no Novo Testamento. Entendeu? Então vai ser uma lição, vão ser outros segmentos de lições. Vai ser muito legal. Muito maneiro, porque já vai entrar também na nossa vida cotidiana, né? Ó, no tempinho de vocês da semana, pega a revista e já começa a ler a lição 8, porque é muito legal. Muito maneiro. E também não esqueçam de fazer as atividades da semana, tá bom? Atividade 6, atividade 7. Isso aí, isso aí. Que a gente vai corrigir, né? Isso, a gente corrigiu até a lição 5, né? E a gente vai fechar 6, 7, 8, 9... quando a gente chegar lá na 9, tá bom? Aí que tá perto. Que tá perto. Aí a gente vai, corrige da 6 até a 9. E depois a gente corrige o restante das outras lições, que já vai ter terminado a revista. Tá bom, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Acredito que tenha sido um pouquinho mais curtinha, mas... será que foi? Acho que eu não. acho que não.
A gente sempre pensa que foi curtinho, mas quando a gente vai ver já foi um tempão. Um tempão de aula. Mas a gente espera que vocês tenham gostado muito da lição de hoje. Foi uma lição bem legal para encerrar esse ciclo de aprendizado sobre o Antigo Testamento. E é isso, crianças. A gente se vê na próxima lição. Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Abraço. Abraços virtuais. Tchau, tchau.